Olá pessoal, aqui é o professor Webster. Mais uma vez nós vamos recomeçar nossas atividades, vamos recapitular aquilo que já vimos e vamos começar um conteúdo novo sobre a industrialização do Brasil. A primeira coisa, vamos relembrar aquilo que vimos até este momento. Vimos muitas coisas, especificamente sobre o nosso país, sobre a formação territorial do período pré-colonial, colonial e dos nossos dias. Vimos também os vários ciclos econômicos e também a expansão do nosso país, que vai começar na região do litoral e depois vai se expandir para o interior, para as áreas do continente. Vimos também que o nosso povo vai se formar a partir das interações, das contradições, da violência também entre as matrizes europeia, indígena e africana. Vimos que após centenas de anos, várias políticas incentivam a chegada de imigrantes, principalmente oriundos da Europa e do Japão. Essas pessoas, ao chegarem no Brasil, vão ter relações sociais com as pessoas que já moravam aqui. O que isso quer dizer? Que a nossa população, no sentido geral, ela é muito diversificada. Há uma grande diversidade populacional no Brasil. Isso é uma coisa boa, só que pode gerar também preconceito, racismo e discriminações, já que muitos europeus, muitos asiáticos e as pessoas que já moravam aqui entraram em conflitos de interesses, conflitos econômicos e sociais. Mas nós vimos também que essas pessoas, essas multidões, essas milhões de pessoas vão contribuir para a formação do Brasil como ele é hoje. Vimos também a estrutura do trabalho brasileiro, sobre a população economicamente ativa, sobre o papel das mulheres, sobre também as demandas da população negra, sobre o racismo, sobre o machismo, sobre os preconceitos que ainda hoje estão enraizados na população do nosso país. Vimos, além disso, a questão dos povos indígenas. Quando falamos de questão, nós estamos falando de atividade. Estamos falando de o problema. Quais são os problemas que os povos indígenas enfrentam hoje no Brasil? Nós falamos, né? São problemas relacionados com a terra, desmatamento, falta de respeito, falta de políticas públicas que possam ajudar essas comunidades, falta também de visibilidade em termos nacionais. Vimos também que o nosso país tem um grande problema no quesito racial, que vai ser exacerbado pelas desigualdades sociais e econômicas. Nesse caminho, vimos como que a população brasileira está. Ou seja, se formos analisar de cima para baixo, em termos gerais, vimos como que o território do Brasil se forma, como que a população se interage e como que ela está hoje. O que acontece com o êxodo rural, quais são as taxas demográficas, por que o Brasil não cresce tanto em termos econômicos e sociais como crescia há 40 anos atrás, 80 anos atrás, por que hoje nós não atraímos tantos imigrantes como no passado. Mas especificamente nesta aula, vamos trabalhar apenas a questão da industrialização do Brasil, com foco em alguns conceitos que são concentração industrial, desconcentração industrial relativa, guerra dos lugares ou guerra fiscal, inovação tecnológica, desigualdades socioeconômicas e tecnológicas e as transformações territoriais resultantes. Vamos começar falando sobre o processo de industrialização do Brasil. Como que a indústria vai surgir? Surge na Europa Ocidental, principalmente na Inglaterra e França, como forma de apropriação dos recursos naturais para a produção de mercadorias e produtos. Só que no Brasil, nosso processo de industrialização ele é tardio, vai demorar muito para começar e quando começa já é o que? Já é subalterno, algo que não tem
tanta tecnologia, então a nossa industrialização é tardia, ela não é tão tecnológica, não é tão avançada, e ela é concentrada principalmente nas regiões Sudeste e Sul, com foco nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Região Sudeste tinha o poder político, tinha o poder econômico, tinha o poder social. Hoje continua sendo a região mais rica, a região mais populosa. Só que naquele tempo a capital do país era o Rio de Janeiro, então era uma região muito prioritária em termos de dinheiro, em termos de investimento, em termos também de capital. Ou seja, essa região foi escolhida porque tinha muitas pessoas, tinha mais infraestrutura e também tinha a capital do país. Então era uma forma de visibilidade, de colocar o Brasil dentro do contexto mundial de um país moderno, de um país avançado. Mas isso, claro, não aconteceu em todo o território. E é um processo muito desigual. Daqui a pouco nós vamos ver. Quando nós analisamos a figura que está aí na sua tela, vemos que as principais concentrações industriais hoje continuam localizadas nas regiões Sul e Sudeste, com foco nos estados que eu já havia citado anteriormente. Só que hoje há um processo muito importante que é o quê? É o da desconcentração industrial. Se antes as indústrias só focavam no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e em algumas partes do Sul, hoje outras regiões do Brasil, outras cidades do país são muito atrativas para as indústrias por causa de um fenômeno que vamos ver daqui a pouco. Ou seja, essa região, o Sudeste, mais especificamente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, vão atrair, vão concentrar essas indústrias desde o início do processo de industrialização do Brasil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as principais cidades vão ficar nessa região, já que elas vão atrair muitas pessoas em busca de emprego. Só que esses empregos industriais não estão na quantidade adequada, ou seja, muitas pessoas saíam de outras regiões do Brasil e iam para o São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais em busca desse sonhado emprego, mas fez com que essas cidades crescessem muito e se desenvolvessem. Tanto é que hoje São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e suas regiões metropolitanas são as maiores do país, sendo São Paulo a primeira, em termos de região metropolitana, Rio de Janeiro a segunda e Belo Horizonte a terceira. Por quê? Porque vai ter mais oportunidade de emprego e também vai atrair milhões de pessoas de dentro e de fora do Brasil. Dentro desse contexto, estamos diante de uma região que é economicamente mais ativa, muito mais forte, que tem mais empregos, mas que também tem muitas desigualdades, muitas contradições, porque nem todo mundo que vai a São Paulo, a Rio de Janeiro, a Minas Gerais, eles vão ter os mesmos acessos, as mesmas formações escolares e os mesmos empregos. Na realidade, ampliam-se as desigualdades. Só que a partir da década de 1980 até recentemente, até os nossos dias, o processo de desconcentração industrial vai se ampliar, porque os estados, principalmente do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, vão criar várias políticas para atrair essas empresas. Essas indústrias vão se instalar em cidades como Fortaleza, Salvador, Recife, Manaus, Belém, devido a várias políticas de incentivos fiscais, de renúncias fiscais. Desse modo, as indústrias elas vão se deslocar dessa região que é mais concentrada, região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e vão se deslocar para as regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Ou seja, essas empresas vão ser atraídas por causa desses benefícios que os estados e os municípios dão. Só que geralmente esses benefícios não chegam da mesma forma a todas as empresas. Geralmente as maiores empresas, as maiores indústrias são mais beneficiadas do que as menores. Dentro desse contexto há o quê? Há as renúncias fiscais. Muitos estados e municípios fazem o quê? Eles diminuem os seus impostos ou eles retiram os impostos sobre essas indústrias para poder atraí-las. Constroem estradas,
ruas, avenidas, infraestrutura, sistema de abastecimento de água, de coleta de lixo, de coleta de esgoto, para poder atrair essas indústrias e conseguir o seu sonhado desenvolvimento. Só que essas ações, infelizmente, elas não são de todo bem-sucedidas. Muitas vezes os estados renunciam muito dinheiro em impostos e não recebem os benefícios. Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro super importante, ele analisou esse processo e chamou de guerra fiscal ou guerra dos lugares. O que isso quer dizer? Estados e municípios vão disputar a instalação de indústrias em seu território, ou seja, muitas indústrias recebem várias propostas de vários estados para sua instalação e para sua atividade. Aqueles estados que vão oferecer mais benefícios são os que vão atrair mais indústrias, porque alguns estados vão receber mais indústrias do que outros. Inclusive, atualmente, há o processo de desconcentração internacional, ou seja, muitas indústrias vão para o Paraguai porque a mão de obra lá é mais barata do que aqui no Brasil. Podemos ver os fluxos de desconcentração da região concentrada, que nós já falamos, em direção a outras regiões do país que vão ter esses benefícios e também a outros países da América do Sul. Entretanto, vemos que ainda hoje a maior parte dos empregos vão ser destinados, vão se concentrar nas regiões sul e sudeste, assim como as empresas. Só o estado de São Paulo, por exemplo, tinha, em 2016, 60 mil empresas operando lá, sendo que alguns estados não chegavam nem a 1.000. Atualmente, não adianta ter muitos recursos se você não tiver as tecnologias para extraí-las, para poder utilizá-las. Nesse sentido, falamos sobre inovações tecnológicas para poder diminuir as desigualdades sociais. Só que isso não ocorre. Por quê? Porque a tecnologia está aliada também a uma produção do conhecimento científico. Se o país ele não investe em conhecimento científico, logo ele não vai ser um país inovador em termos de tecnologia, porque as tecnologias primeiro começam na escola, nas universidades, para depois serem utilizadas nas indústrias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as desigualdades, as contradições entre os países continuam sendo muito grandes, porque os países mais desenvolvidos vão ter mais condições técnicas, mais condições pessoais em termos de indivíduos e mais condições de formação de pessoas que criam novas tecnologias. O que isso quer dizer? Que no Brasil nós temos muitas fábricas, muitas indústrias, só que nem todas elas têm acesso às tecnologias mais avançadas do nosso tempo. Isso vai fazer com que nós tenhamos muitas fábricas em termos de número, só que a produtividade da grande maioria delas é baixa em comparação com os países mais desenvolvidos. Mas quando eu comparo as nossas indústrias com países mais pobres, com países emergentes, estamos num patamar que é considerado adequado. Infelizmente, nós podemos perceber com essa guerra fiscal entre os lugares que elas vão aumentar as desigualdades regionais, porque certos estados vão receber certas indústrias que são muito avançadas. Outros estados mais pobres vão receber indústrias que são mais atrasadas. Quando comparamos as duas, a diferença social é grande, a diferença tecnológica maior ainda. Ou seja, hoje nós temos muitos produtos, muitas fábricas, muitas coisas acontecendo. Mas essas coisas que acontecem, essas fábricas, esses empregos, não são para todos e não geram as mesmas oportunidades em termos regionais nem nacional. Nesse sentido, nós podemos dizer que nunca produzimos tanto, nunca tivemos tanta tecnologia como agora, só que as desigualdades continuam sendo elevadas porque para ter acesso a essas tecnologias, os países, as pessoas, as fábricas, as empresas devem ter capital, devem ter dinheiro, devem investir em tecnologia e em formação tecnológica. Desde nós podemos dizer que houve também certa desconcentração. Por quê?
Por que que falamos de desconcentração relativa? Porque muitas empresas se deslocaram de São Paulo às suas filiais, mas a sede continuou nas regiões mais concentradas. Em 1969, praticamente todas as principais ficavam em São Paulo, Rio de Janeiro. Em 1995, vemos que outras regiões do país vão se destacar também. Só que esse destaque não vai superar Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos resumir. A industrialização no Brasil é tardia, demorou para acontecer. É concentrada na região sudeste, mas está em processo de relativa desconcentração para outras regiões, inclusive para outros países da América do Sul. Os estados e municípios hoje vão brigar em termos relativos, em termos de leis, para que eles possam atrair essas indústrias. As tecnologias podem aumentar a produtividade, mas o acesso a elas é mediado pelo capital e pelos investimentos. Nem todos os países, empresas, regiões, estados e municípios possuem capital para isso. Portanto, as desigualdades continuam a crescer e se acentuar. Muito obrigado, bom retorno a todos e a todos. Qualquer dúvida, coloca nos comentários.